Boa noite, Ana Cláudia Laurindo. Seja bem-vinda à nossa Boa live de hoje noite, à noite. Tudo em paz com você? tudo em paz, graças a Deus. Feliz com esse nosso encontro. Tudo também. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Alexandre Júnior, faço parte do Ágora Espírita. Nossa live hoje à noite, nessa sexta-feira, um pouco chuvosa aqui em Recife. Faz contato até Matriz de Camaragibe, lá em Alagoas, para falar com a nossa amiga Ana Cláudia Laurindo, coisa que nos dá uma alegria e uma satisfação muito profunda. Então, sejam todos e todas bem-vindas. O nosso tema hoje é Espiritismo, Políticas e Sociedade. Eu vou pedir para que a Ana Cláudia se apresente e depois a gente começa o nosso bate-papo. Olá, boa noite a todas, a todos. Eu sou Ana Cláudia Laurindo, sou escritora e eu tenho um blog politemático no site Repórter Nordeste, onde eu me debulho em escrita, pensamento, e é o cantinho, é o território onde eu exponho posicionamento sobre as experiências, as vivências no Espiritismo. Então, não sei, eu ainda não aprendi a fazer uma definição de mim, meio assim, como se fosse um portfólio. Eu geralmente sou muito econômica quando me apresento. Só não economizo no afeto. Eu sou uma pessoa extremamente afetiva e fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de diálogo com a Ágora Espírita através do irmão de caminhada, Alexandre Júnior, e todos vocês que aqui chegam também no intuito da interação. Muito feliz. Nós também. Quando nós pensamos nessa temática e conversamos com você, não tem como a gente falar no momento em que a gente vive, numa perspectiva espírita e de movimento espírita também, porque não, né? Onde a gente pudesse abordar todos os fenômenos sociais, porque quando a gente fala de políticas, e acredito eu, não é? Que algumas temáticas, quando a gente se refere à política, elas têm sido marginalizadas, né? Então, marginalizar alguns temas sociais para que todo mundo que pudesse falar dele também fosse, consequentemente, marginalizado. E isso a gente tem visto acontecer com as questões sociais de uma forma muito brusca, eu diria, no momento atual do nosso país. Como é possível entender o espiritismo sem essa discussão das questões sociais? É possível entender que sem as questões sociais, o espiritismo ele acaba correspondendo a um ideal igrejeiro, a uma construção romântica de relação entre encarnados e entidades espirituais, sempre na perspectiva da solução dos dramas humanos, individuais, da diminuição dos próprios sofrimentos e de uma abertura de relação com a imanência no campo também da individualidade, o que acaba nos apartando da identidade coletiva que nos compõe desde o momento em que nós nascemos ou renascemos no planeta Terra, que é um planeta de coletividade. Eu fico pensando quando tu fala nisso, né? Então, se a gente podia perguntar assim, né? Qual a intensidade dessa visão que você fala chama de romântica e igrejeira nessa relação um pouco afastada do movimento espírita com as questões sociais? Fica muito difícil não associar
tipo de conduta, há uma intencionalidade de poderio, há uma intencionalidade de condução, de coerção, de acordo mesmo com a manutenção de privilégios, do status quo que determinados grupos acabam por gozar, e até mesmo por uma questão de vaidade, quando o movimento ou o meio espírita ele começa a ser interpretado como um lugar de ilustração, ou seja, ser espírita é ser alguém que sabe mais, que conhece, que estuda mais, e isso também é uma forma de separação, isso também é uma forma de distinção, e é uma armadilha colocada assim no caminho, que se não tiver cuidado, qualquer um de nós cai facilmente nela. É bem interessante isso que tu responde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a tua leitura da relação do espiritismo no entendimento das injustiças e das desigualdades sociais? Nós não podemos, né, mais uma vez, fazer uma parte entre esta mentalidade e as relações com o poder instituído, com os poderes instituídos. Veja como fica cômodo para determinados indivíduos montados em situações de privilégio nas relações com os poderes, sejam esses poderes econômicos, políticos, de caráter religioso, como fica confortável ser espírita pensando e agindo dentro desta proposta de distanciamento da realidade social. O indivíduo ele ganha uma capa de politicamente correto porque ele adota frases, jargões de efeito moral com um verniz de politicamente correto, com todo respeito à famosa frase fora da caridade, não há salvação, não é? Espíritas são pessoas boas, são pessoas pacientes, são pessoas benevolentes. E, ao mesmo tempo, as coisas que acontecem ruim, os sofrimentos, as dores, elas são coisas atribuídas aos débitos, às vidas passadas ou aos espíritos obsessores. Deste modo, não existe sociedade com apartheid, não existe exclusão, não existe diferença de classe, de acesso, de reconhecimento, ou seja, as coisas são como são, porque na alçada da individualidade se responde pelo sofrimento, pelas provas, pelas expiações. Ao mesmo tempo, quem está em situações de privilégio social, de privilégio cultural, goza disso também dentro de uma perspectiva meritocrática, porque se não sofre é porque não deve. Tudo isso constrói um cenário de ilusão, mas de ilusão pessoal e coletiva, que isola a consciência das responsabilidades sociais e históricas para com as coletividades. A partir do momento que o indivíduo considera aquele que foi empobrecido, que foi tornado analfabeto, porque não teve a possibilidade de superar a ignorância, em um indivíduo que responde por um karma que ele tem como culpa de vidas passadas, ele se isenta desse indivíduo no sentido de irmão de jornada, de motivador de lutas para superar as barreiras das desigualdades. E quando nós erguemos o grito fora da justiça social, não tem salvação, este grito ele incomoda quem está montado nos privilégios e protegidos pelas bolhas de reconhecimento dentro de grupos que, infelizmente, eles são muito grandes. O Brasil de agora, ele mostra
que boa parte do meio espírita, e não é toda, e não há de ser toda, até porque existe todo um movimento hoje que se coloca como questionador desta atitude, mas uma parte ainda muito significativa de pessoas que vivem no meio espírita, elas estão se bastando com a justificativa do karma, a justificativa das provas e das expiações para se distanciarem dos irmãos que sofrem. Mas você pode dizer, mas essas pessoas se ocupam, elas fazem cadastros e distribuem cestas básicas, elas se redimem dos seus próprios karmas, distribuindo sopas pelas ruas e recebendo os indivíduos nas casas para oferecerem enxovais para as mães que estão grávidas. Mas, olha, existem perspectivas e perspectivas dentro de uma proposta de caridade com justiça social e uma proposta de caridade como reforço egóico, reforço da própria identidade de privilégio. E para quebrarmos com os tabus que foram colocados em torno da palavra caridade no meio espírita, nós precisamos seguir com amorosidade, com afetividade, mas com muita firmeza, com muita persistência, com muita convicção e com muita base kardeciana para desmistificar o mito hoje, desde ao cenário político eleitoral, ao convívio societário, cultural, religioso, ele é um grande causador de problemas, porque é um obstáculo à racionalidade. Eu fico pensando por fala, e aí a gente podia fazer já uma outra, assim, você podia comentar em cima do que eu vou falar, que é como ter meritocracia sem igualdade e justiça social. Não é loucura a gente pensar em meritocracia quando a gente não tem igualdade e justiça social. A gente imaginar que alguém vai partir de vários pontos desse bolsão de desigualdade que é o Brasil e vai chegar no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque todos têm a mesma condição de partida, quando isso não é uma verdade. E isso é uma coisa que às vezes até entristece, porque a gente começa a ver que o movimento ele se especializou em tudo isso que você já pontuou tão bem, que fala no que tange ao assistencialismo, à assistência social, mas vale salientar aqui, não é que a gente seja contra, porque como o Estado não cumpre com a sua função, as pessoas acabam precisando de tudo aquilo que é feito. O que a gente questiona, e eu acredito que é isso que você coloque, é a forma com que é feito. É colocar aquilo, a desgraça do outro, como redenção de outros. Isso é algo que não está na doutrina espírita, mas que a gente acaba vendo ser reproduzido com o tempo. Por exemplo, nós temos, sim, muito cuidado quando nós falamos da caridade, na perspectiva da assistência, que é algo que não pode e nem deve ser retirado quando a necessidade se apresenta, mas a reflexão ela vai além desse movimento, porque quando o meio espírita ele se posiciona de maneira pública ao lado de personalidades políticas que reproduzem as divergências, as diferenças, as exclusões, e em alguns momentos de maneira até bastante violenta, como nós não podemos e não devemos esquecer, ações do prefeito do governador de São Paulo, né, o Dória, quando ele banha moradores de rua com água gelada, dá ordem para recolher cobertores, e tem todo um terror em quem está em situação de vulnerabilidade na miséria ou beirando a miséria, e indivíduos que têm impacto de presença no meio espírita, inclusive fora dele, associa a própria imagem e o próprio trabalho assistencial à participação de um político desse monte, como, por exemplo, fez o Divaldo Franco, dizer que
a Mansão do Caminho, ela recebe muito apoio de Dória e, ao mesmo tempo, tirar fotos com ele, enquanto Dória tem um projeto e uma ação social que fere a dignidade do pobre, a dignidade do miserável, isto deixa a perspectiva de caridade que é colocada em uma berlinda muitíssimo delicada, porque se a representação e a atuação concreta de um determinado político fere a vida do vulnerável, como, ao mesmo tempo, ele pode ser elevado à condição de um benfeitor social em um outro campo, de assistência a outros vulneráveis. Esse tipo de incoerência, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser questionado, porque eu estou usando o Divaldo Franco e o Dória como referências que todos conhecem, mas nos locais menores, onde a atuação cotidiana é anônima, também existe a tendência de reproduzir este tipo de relação. Por exemplo, em cidades onde o poder local ele se manifesta totalmente contrário ao direito dos trabalhadores, à mobilidade social, a políticas públicas que possibilitem uma vida de dignidade, e estes mesmos indivíduos frequentam casas espíritas e são apresentados como grandes benfeitores, porque doam para um programa de cestas básicas, porque facilita algum tipo de ação. E isto é incoerência. O uso da razão a direcionar a vivência e a condução do movimento, a partir da forma como se relaciona com este universo grande de sociedade e política, é algo que precisa ser posto às claras, ser trazido para as vivências. A partir do momento que o Espiritismo, através de seus representantes, traz para junto de si nomes de políticos com práticas de necropolítica e justificar aquela proximidade para fazer assistência, é algo que não deve passar despercebido, é algo que merece crítica para que haja um crescimento, uma libertação de tabus e um uso da razão para fazer discernimento, para fazer um filtro. Que tipo de ação está fazendo o representante do movimento, ou do meio, ou da casa espírita, que fecha os olhos para as ações do político na prática e, de algum modo, o beneficia com aparições públicas, referendando enquanto parante ou dirigente de casa espírita. Este tipo de situação, ele traz responsabilidade social, ele traz responsabilidade espiritual também, porque a coerência, ela exemplifica o nível de entendimento que nós, enquanto seres espíritas, sociais, culturais e históricos, nós temos nas nossas vivências. Toda vivência é política em uma perspectiva filosófica. O Espiritismo, ele é também filosofia, ele é orientação científica e ele abre campo para uma relação e uma vivência religiosa bastante ampla. No Brasil, Alexandre, eu não entendo assim que nós possamos fazer uma dissociação da questão da religiosidade. E haja vista o povo, aquele que é chamado e compreendido como massa, eles mesmos declaram ter o Espiritismo como religião. Então, mesmo que alguns teóricos, estudiosos, ou pessoas, no uso do seu arbítrio,
digam que para elas ou para eles, espiritismo é somente religião ou é somente filosofia e ciência e não é religião, nós não podemos assim manter uma postura arrogante de descredenciar o entendimento dos outros como religião, como espaço de vivência religiosa. Eu, particularmente, não acredito que isso traga nenhum tipo de dano ao espiritismo, até porque o importante é que haja uma condução para a vivência do bem, para o crescimento do bem, para a manifestação e a materialização do amor em nossas vidas, através de Deus e dos espíritos que nos acompanham nesta senda evolutiva, com Jesus, com Kardec e com todos aqueles e aquelas que amorosamente nós sabemos que estão conosco nestes momentos de vivência humana, de experiência humana. Porém, a religião, ela hoje, na situação contextualizada, século XXI, ano 2020, Brasil e mundo, enfrentando uma pandemia, um contexto político de ultradireita, revivendo situações desafiadoras com caracteres fascistas, nazifascistas, integralistas, e nesse caldo todo se cozinhando uma perspectiva de vivência religiosa castradora, moralista, perseguidora. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. É preocupante para o espiritismo, para o evangelismo, para o catolicismo, para as casas de umbanda, de candomblé. Esse caldo fascista que transborda, ele é motivo de cuidado, de preocupação, de prevenção, de redobrar as nossas preces para que a luz ela chegue ao alvorecer, possibilitando que as consciências se libertem, as consciências reajam à anestesia deste momento, porque são representações da escassez de caridade, da escassez de humanidade, e fere de morte muita gente, como nós estamos agora vivendo um período de muita desumanidade, onde as perdas de vidas humanas, elas estão passando como mais uma notícia, mais uma informação até que afeta alguém próximo a nós. Isso tudo é muito preocupante nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu queria dar boa noite a quem chegou depois, Lidenberg, Rodrigo Salles, Alane, o pessoal do Coletivo Girassóis, Luiz Fernando. Ele fez um comentário aqui, eu queria, se possível, comentar sobre ele, quando a gente estava falando ali da questão de como entender a dor, que a gente acaba dizendo que aquelas pessoas que sofrem porque simplesmente elas merecem, a gente acaba contemplando a dor, né, de certa forma. Ele diz assim: se bastar com a explicação da lei de causa e efeito, é omissão social e ignorância doutrinária. Por outro lado, eliminar a lei de causa e efeito deste cenário é uma interpretação igualmente fragmentada. O que é que tu acha? Eu fico muito tranquila com tudo aquilo que nos chegou através da orientação dos espíritos e da busca metodológica empenhada de Kardec, nos orientando e nos desvendando sobre estes segredos da vida que o Espiritismo nos revela. Entre eles, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela, para a nossa formação, tem como objetivo alertar impulsos novos, motivar e racionalizando as nossas experiências, as nossas vivências, no bojo das circunstâncias, nos preservar de futuros sofrimentos, assim como hoje nós sabemos que passamos por experiências de aprendizado porque anteriormente nos recusamos a um senso de compreensão
mais responsável e mais maduro acerca do papel de cada vida e de cada um na vida do todo. Então, a lei de causa e efeito, ela não é pequena, ela é grande, mas ela não reduz a experiência humana ao ponto de abandonar o outro solitário nas consequências daquilo que lhe seria imanente de acordo com a lei de causa e efeito, mas ela motiva em todos nós um senso de solidariedade por sabermos que estamos todos sob efeito das mesmas leis, que elas são imutáveis, que elas não têm a influência dos juízes do mundo, elas não têm os vícios das leis da terra, portanto, cada vez mais empenhados em superarmos juntos os nossos obstáculos, as nossas dores, diminuir as nossas dores. Isso é um dos efeitos da revelação para os de boa vontade, para aqueles que se utilizam dos saberes que foram revelados pelos espíritos, que contaram com o empenho de Kardec para deixar e para trazer para nós aqueles escritos, aqueles relatos tão maravilhosos e tão tocantes que eu nunca canso de ler, não para nos oprimir e nem para nos tornar opressores uns dos outros, mas para nos irmanar, para que reconheçamos em nós as mesmas capacidades de erro e de acerto, e desse modo desenvolvermos essa empatia que nos leva a ajudar os que estão em necessidades maiores, a perdoar os que ferem, às vezes de maneira mortal, os nossos amores, e motivar para que continuemos, para que não desistamos, porque essa batalha ela é nossa por pertencimento. É muito bacana isso, porque essa tua fala me deixa esperançoso, do verbo esperançar, né? Daquele que espera lutando para que aquilo aconteça. Porque mostra que amar não significa ficar, né, sentado esperando que as coisas aconteçam, assim como esperançar também não. E nos enche dessa certeza de que a gente está no caminho certo, sabe? Que a gente não pode simplesmente silenciar e ficar parado esperando que tudo aconteça, né? Estava à toa esperando a banda passar, cantando coisas de amor. Porque, infelizmente, a vida não é uma novela, nem um conto de fada que, no final, a gente diga e viveram todos felizes para sempre. É necessário esforço, né? Pujança, luta, encontro. Isso é importante. Mas como é que a gente pode discutir sociedade sem falar nas políticas? Eu acho até que não deve. Não deve discutir sociedade sem falar em política. Inclusive em política partidária. Eu não sou adepta do nojo à política, muito pelo contrário. Eu vejo Deus na política, porque eu vejo Deus na ciência, e política, para mim, é ciência. Por ser uma palavra que permite muitas interpretações e no contexto humano, mundano, com todas as suas variáveis, ela também se encaixa em muitas situações. Para nós, estudiosos, espíritas ou pessoas de boa vontade, com comprometimento histórico e social, política é uma possibilidade de atuação em benefício coletivo, inclusive no molde partidário. Se nós ainda não conquistamos uma situação em que foi possível abalar as estruturas seculares que nos tornaram representantes da opressão através dos mecanismos políticos, é porque o nosso amadurecimento acerca do que seja política, dos seus objetivos e das possibilidades que ela traz para as vidas coletivas, as vidas das coletividades, indica que nós estamos precisando nos aprofundar e falar mais e mais sobre política. Ao invés de recusarmos falar em política como algo que traz energias densas, energias pesadas,
entidades comprometidas. Precisamos superar esta etapa mítica, precisamos deixar de lado este balaio de tabus que nós carregamos, porque nós, espíritas, nós somos uns criadores de tabus e vamos reproduzindo isso assim, ó, ad infinito, e isso vai se perpetuando na história. Cabe a nós, neste momento, nos desvencilharmos dos tabus e falar das coisas como elas precisam ser faladas, olhar para as coisas e as circunstâncias como elas merecem ser olhadas, ser analisadas, porque não é nos afastando de política que nós nos tornamos pessoas mais limpas, não. Muitas vezes é no envolvimento com a política que a vida, através das circunstâncias, nos direciona para ações que mudam a vida das pessoas, que muda o mundo. Olha só, eu, nas viagens pelo nosso amado Nordeste, encontrei uma moça no Maranhão que ela falava de uma cidade onde as pessoas tinham uma dificuldade absurda de acesso à água. E, em um dado momento da história política do nosso país, a água foi, enfim, tornada algo fácil naquela comunidade. Isso causou uma emoção tão grande em um indivíduo mais antigo, em um ancião do lugar, que ele teve um infarto e ele morreu sem poder gozar da alegria da água fácil. Veja, o impacto de algo que para muitos de nós é uma coisa muito normal. Nós abrimos a torneira, a água jorra e acabou. Mas para um pedacinho de mundo onde muita gente mora e reproduz a existência, materializa a luta pela sobrevivência, a água tem um valor tão precioso que a emoção foi tanta que o indivíduo ele nem conseguiu ficar para acompanhar a evolução da presença da água na sua comunidade. Isso é um exemplo pequeno, real, trazido do Nordeste. Agora você tira isso da água e leva isso para a questão cognitiva, por exemplo. Para grupos que reproduziram gerações e gerações sem acesso ao estudo, sem acesso ao conhecimento, sem acesso ao letramento, ao desenvolvimento do letramento, sem acesso ao mundo acadêmico e, por ações políticas, os indivíduos começam a acessar estes bens, estes legados humanos e históricos, que são indispensáveis. Olha o impacto disso e percebe isso como algo que muda o mundo de quem tem acesso. Quantas famílias brasileiras não viveram momentos recentes em que os seus jovens formados, eles representaram o primeiro membro de uma família inteira que conseguiu diploma de curso superior. Ah, mas eu tenho curso superior, eu tenho mestrado, eu faço uma pós facilmente. Isso para mim não é uma coisa nova. Sim, mas para aquela família e para aquele indivíduo, aquele diploma é a quebra de uma história de descompensação e de exclusão que determinou muitas privações. Isso se consegue através de política. E de política partidária, sim. Porque política partidária é uma coisa que pode ser usada de maneira benéfica para a história, a cultura e a economia. Ana, está todo mundo me vendo com a cabeça cortada, porque o pessoal, por exemplo, não está me vendo direito. Tu está me vendo? Eu estou te vendo lindo. Rapaz, o que não vale o poder de uma amizade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, então vamos continuar a nossa live. Eu acho tão interessante a gente discutir isso, porque há uma coisa intencional, né? Assim como os temas sociais foram marginalizados, a gente vai falar nisso daqui a pouco, a política também é marginalizada. Então a gente começa a discutir a questão da política
partidária com a politicagem e mistura as coisas. A política partidária ela faz parte da vida social humana. Afinal de contas, nós temos CPF, temos título de eleitor e a gente precisa assumir isso, né? E entender também, né, que não há como, por exemplo, as coisas que aconteceram, a gente que estão acontecendo, se colocar a culpa no acaso, como se ninguém tivesse, né, ido lá e apertado o número tal e fulano ganhou a eleição. Né? As nossas responsabilidades. Eu acho bem interessante esse papo que a gente está tendo pelo seguinte, porque ele também amplia as nossas responsabilidades enquanto ser espiritual que a gente é, ser pensante, ser que interage com o social e que tem responsabilidade quando aqui chega. E que quando não consegue cumprir com essas responsabilidades da maneira adequada, ele padece e faz padecer. Porque não é uma responsabilidade apenas individual, ela se torna coletiva quando todo mundo, né, está... Isso que você falou, isso é bem interessante, porque há uma responsabilidade social nas nossas ações. As nossas ações elas não interagem apenas no campo do individual, elas interagem também no campo do social. E quando a gente age politicamente sem a compreensão da política, né, o que acontece de forma coletiva nem sempre é bom, como a gente está vivendo agora. Então eu te digo assim, por que você acha que para algumas pessoas, fome, feminicídio, machismo, racismo religioso, LGBTfobia não incomoda, né? Mas fazem com que instituam estes temas como política e discussão de esquerda. Não incomoda o fato em si, o fato social, o fenômeno social não os incomoda. O fenômeno social não os incomoda. Mas se você discutir isso, porque acontece dentro de determinados espaços e nos espaços espíritas também, isso vira política de esquerda. Vira assunto político e vira política de esquerda. É aí onde tem aquele ponto assim nevrálgico da questão religiosa no meio espírita, quando ela se reconhece simpática aos elementos fascistas, aos elementos nazifascistas que estão ameaçando a estabilidade do mundo e também do nosso país neste dado momento histórico. Infelizmente, as questões históricas, elas parecem que não nos ensinaram a contento. Nós já tivemos experiências no passado que levantavam este mesmo tipo de abordagem e o desfecho foi sanguinolento, foi fratricida mesmo, mas a humanidade ainda reluta em não aprender com as experiências e principalmente com os erros do passado. Então, não tem como não alertarmos para o risco do crescimento destes elementos fascistas no meio espírita, porque as dicas, né, os rastros dessa passagem, eles são encontrados exatamente nestes posicionamentos radicais, fechados em bolha, e que vão frontalmente contra toda a orientação de base espírita que todos nós temos. Porque são posicionamentos anticaridosos, são posicionamentos anti-humanitários, são posicionamentos de julgamento ferrenho e condenação, e indica um momento grave de confusão identitária do espírita brasileiro, que se identifica, que faz esse tipo de aparecimento e não sente nenhum tipo de chamado da consciência. Nós poderíamos utilizar o nosso próprio vocabulário espírita e diríamos, é um processo de obsessão coletiva, muitos já estão no nível da fascinação, da subjugação, existe uma ação da treva e obsidiando estas coletividades,
nós podemos usar o nosso vocabulário também, que ele é bem rico, para dizer, é uma questão de afinidade. Mas, olha, nós precisamos nos libertar das práticas de justificativa, de ações que precisam ser analisadas com mais carinho, com mais cuidado, de maneira mais assertiva, de toda essa vestimenta mística e mítica que o vocabulário espírita acaba por nos trazer. O que nós estamos vivendo é um recrudescimento de um momento de políticas ultraliberais, políticas arcaicas, conservadoras, que favorece a uma política econômica mundial mais opressora, aquilo que é chamado de necropolítica, porque lucra com a morte, vê na morte das populações elementos de ganho monetário, elementos de diminuição de responsabilidades sociais. Então, pode até ser que o vocabulário espírita ele dê conta de partes desse processo, mas, acima de tudo, nós temos um momento político, histórico, que ele chama a responsabilidade, até porque nós estamos também vivendo, em paralelo a isso, a era da informação, a era da tecnologia de ponta, onde só é desinformado quem não quiser se informar. É claro que essa era também é desafiada pelas fake news, que são as notícias falsas que são veiculadas e que chegam a muitos lares, a muitas mentes, a muitos corações, pegam muita gente de surpresa, mas lembremos que, acima de tudo, isso é um movimento encampado pela classe dominante, é um movimento encampado pelos poderes, por quem se beneficia nas alçadas dos poderes. Portanto, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma luta crua, mas é uma luta de classe, é uma luta que mata, é uma luta que gera cuidados. Por isso, nós precisamos falar de política, nós não precisamos negar política para falar do Livro dos Espíritos, nós podemos ler Kardec, nós podemos discutir Kardec e fazer analogias sociais, porque não existe outro caminho para o amadurecimento do cidadão, da cidadã espírita, que não passe pelas vertentes da filosofia e da política. Vê só, hoje a gente está no século XXI, eu tenho me feito essa pergunta, como eu tenho conversado com algumas pessoas, eu quero aproveitar você, porque se você dissesse, sei lá, 10 anos atrás, que no século XXI a gente já está discutindo negacionismo científico, você dizia que isso era uma mentira. Né? Que as pessoas estariam discutindo, por exemplo, o que a ciência fala com relação ao Covid-19. E insistem em ir para a rua porque não acreditam que aquilo realmente tem um efeito mortal e que seja uma doença que mereça todo o nosso respeito, nosso resguardo, assim, aquilo que a gente está falando no sentido do isolamento social. O que tu acha que se deve, no século XXI, a gente está tendo que discutir temáticas que eram discutidas no século XIX? Né? Final do século XIX, começo do XX, estava discutindo o efeito da vacina e aí entra de novo a questão do fundamentalismo religioso, porque uma parte desse fundamentalismo pedia para as pessoas não se vacinarem porque era coisa do demônio. E hoje a gente vê isso se repetir no século XXI, no século que tu fala, que, como você falou, da tecnologia de ponta, dos exames cada dia mais, né, mais avançados de tecnologia gráfica, computador, a título de computação, e hoje a gente precisa discutir o negacionismo científico. E aí eu queria juntar duas perguntas, porque eu acho que elas se completam. E a que se deve, além do negacionismo, o avanço do fundamentalismo religioso? E dessa união desse fundamentalismo religioso com a política? É interessante nós percebermos que o negacionismo, o revisionismo histórico, o terraplanismo e todos esses contextos que a priori faziam a gente rir,
eles se ajustam a um projeto de poder, a um projeto imperialista, que, enquanto promove o culto ao anticientificismo, não abre mão de forma nenhuma da ciência bélica. Enquanto faz confronto com a ideia da ciência para salvar a vida, para ampliar a vida, para diminuir as dores, continua investindo milhões no desenvolvimento de armas químicas e, quem sabe, até biológicas, para ter o domínio do planeta. Então, todos aqueles que se encarrilam nessa triste batalha anti-ciência, nessa triste batalha negacionista, obedece a uma ordem que vem de cima, mas não é de Deus, não. É de um sistema internacional que encontrou brechas para entrar na geopolítica e continuar a sanha de domínio do planeta através da posse dos recursos não renováveis, através da busca pelo que cada pedaço da terra guarda como tesouro valorizado pelo mercado. E a válvula mais rápida para a disseminação desse interesse nefasto, por certo, foi o campo da religião malfadada, assentada no fundamentalismo. Mas perceba que existe todo um trabalho de coerção que é utilizado e beneficia lideranças. O próprio Jair Bolsonaro, ele é uma figura que, ao longo do seu anonimato político, beneficiou-se da sua inserção no meio evangélico a partir do Rio de Janeiro. E depois o seu currículo vai revelando que as suas relações não eram somente com igrejas, mas também com milícias, o que torna a sua eleição algo ainda mais grave. Porém, Jair, ele é um dos recursos deste poder intencionalmente espalhado em lugares escolhidos do globo para o domínio da economia, para a manipulação da história dos povos. Nós, sob uma ótica espírita, nós sabemos que a responsabilidade por afetar a jornada humana com uma margem tão ampla de consideração é enorme. E há uma sintonia, e aí nós temos que dizer, há também um trabalho da treva em afinidade com essas mentes adoecidas, porque são práticas patológicas e patologizantes que são colocadas em efetividade política, econômica e histórica sobre a Terra. Isto corrobora com toda uma falange de inimigos do desenvolvimento, sim, de inimigos da evolução que buscam atrasar a nossa jornada também, mas também é uma prova para nós que estamos aqui encarnados e vivendo esta experiência que não é a primeira, por certo, e também não será a última. Então, Alexandre, compreender estes processos é muito importante para sairmos da etapa de romantização, de mitificação, de mistificação e também da manutenção dos tabus. Por isso, nós precisamos entender política, nós precisamos entender geopolítica, nós precisamos ler o Livro dos Espíritos, utilizar os seus ensinamentos, fazer análises comparativas e entender que nós não estamos repetindo
a história dos nossos ancestrais, não. Nós estamos vivendo a nossa história. Nós estamos com a possibilidade hoje nas mãos de contribuirmos para que este momento seja menos nublado, seja menos assombroso e que o esclarecimento ele não chegue necessariamente através da dor, mas que chegue através de um amor tão grande por quem nós não conhecemos, um amor tão grande por todos os seres que nos leva a deixar para trás o que já nos serviu e admitir que o movimento espírita precisa de mais, que hoje o meio espírita precisa se utilizar dos conhecimentos para avançar, não se contentar somente em manter o que já sabe ou reproduzir o que já foi dito, mas fazer comparativos, fazer verdadeiros testes entre os desafios que a Revista Espírita traz para nós, com relatos que ocorreram lá nos anos 1800, e este século aqui, que deve ser um século de revisão, não de revisionismo, mas onde nós possamos comparar aquelas informações e as de hoje, o que está acontecendo agora. Então, quem somos nós hoje nesta experiência terrena? Quais são as contribuições que nós podemos dar a partir dos nossos lugares pequenos, dos nossos espaços pequenos, mas reais, mais concretos? Então, além de espíritas cidadãos, conscientes, políticos e afetuosos, nós também podemos ser disseminadores dessa esperança renovada, com uma prática diferenciada e com uma compreensão que desafia a razão, porque nós precisamos vencer os tabus. Já passamos muitos séculos aprisionados nos medos. É hora de entender o que nos amedronta. Eu acho bem... Eu vou fazer uma pergunta ao Luiz Fernando de novo, meu amigo. Achei bem interessante o que ele coloca aqui, embora eu acho que, de certa forma, você superficialmente tocou no assunto, mas ele diz assim: Ana, procura desvelar as questões de poder que atravessam a vida social. Nós, espíritas, parece que temos medo de abordar esse tema. Daí a importância da fala dela neste bate-papo. Eu concordo com ele, inclusive, se tu me permite, tem a questão também do poder que faz com que, hoje, os espíritas não discutam isso dentro das casas espíritas e tenham medo ou tenham alguma dificuldade em responder. Então, assim, eu não sei se você concorda, mas esse comentário que ele faz, para a gente poder trabalhar em cima dele, também caberia você, além de fazer no sentido que ele fala, no sentido da hegemonia política, ou, não sei, da institucionalização, ou da federação, do espiritismo federativo, que muitas vezes, né, leva um formato tão pronto que não deixa as pessoas pensarem. Eu penso nisso porque, né, você, no seu trabalho de amanhã, está lá, livre pensadora. E Kardec fala no livre pensar. Só que quando a gente verbaliza o que pensa, a gente já não serve mais para esse movimento institucionalizado. A gente tem que ser aquele que pensa, mas não coloca para fora o pensamento. Quando a gente coloca para fora o pensamento, se ele não coadunar com aquilo que está lá estabelecido como hegemônico, a gente, né, começa já a sentir os efeitos disso. E aí é importante o que o Luiz Fernando falou, porque a gente pode fazer uma análise micro e uma análise macro destes mesmos poderes. Deixa eu te dizer uma coisa, faltam 6 minutos. Eu quero ver se o pessoal concorda, quando tiver acabando o tempo, a gente saía e voltava novamente. Então, como tem 6 minutos, o pessoal vai dizendo aí se continua com a gente, né, e aí a gente volta. E tu podia responder, enquanto isso que a gente colocou. Olha, tem um posicionamento da Dora Encontre que eu acho muito interessante, é quando ela diz que, para ela, Kardec, ele vai além do codificador. Ela diz que não consegue aceitar que ele tenha sido somente o intérprete dos espíritos. Ela diz que, para ela, ele reuniu elementos, usou método, técnica e fundou o espiritismo através do seu empenho. É uma ousadia interessante, é uma audácia necessária, porque nos desloca de pontos onde nós estamos muito amarrados. Então, meio que inspirada também nisso aí,
e em alguns estudos que eu tenho, nós não temos uma necessidade real de sermos regidos por instituições em caráter nacional ou internacional. As práticas federativas, elas foram necessárias em um dado momento da história, quando o espiritismo estava muito disperso, perseguido, sufocado, em um momento de emergência aqui no nosso país, mas que já chegou o momento em que a própria história mostra que é possível ser espírita sem estar necessariamente institucionalizado ou preso às regras de uma entidade federativa. Então, hoje nós vamos percebendo que condição sine qua non para amadurecer enquanto espírita é ter capacidade de livre pensamento. É desenvolver aquele germe que foi colocado lá em nós, quando Deus nos criou e deu o livre-arbítrio como ferramenta de movimento, né? De crescimento, de superação. É preciso nos tornarmos autônomos, compreender o que os espíritos falaram, sem transformar os espíritos em guias de cegos, porque esta não é a função. A revelação foi trazida, a responsabilidade apreendida, e nós precisamos assumir, ter a pertença de que nós somos espíritos encarnados para evoluir, amar, ser feliz e fazer o outro feliz também. Isso é bem interessante. Eu coloquei essa discussão por achar interessante, porque tem pessoas que elas acham que são donas do espiritismo. Só que elas esquecem que, fundado em leis naturais, ela não tem dono. O espiritismo não tem dono. Então, todo aquele que se vê... E o Kardec deixa muito claro quando ele fala no livro Pensar. Então, todo aquele que quiser pensar, vai pensar do seu jeito. E vai instituir. Tem uma pergunta que eu vou te fazer no retorno. Enquanto isso, eu vou ler algumas mensagens que eu quase não dei atenção pessoal, li poucas. Roberto Efraim está dizendo aqui: estamos construindo um novo momento espírita no Brasil, onde o ódio será substituído pelo acolhimento. Muitas pessoas dizendo que continuam na live conosco. Manuel disse assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Um abraço para todo mundo do sertão de Pernambuco que está aqui, lá do Paretama e das cidades vizinhas. Pessoas que eu tenho muito carinho, muito amor, muito respeito e que estão conosco aqui participando. Leia a minha, a Lindeberg está dizendo: amo vocês, você, Alexandre e Ana Cláudia. Nós também te amamos. Um abraço grande. A gente percebe, e a gente tem visto isso nessa experiência de quase 3 anos com Ágora, e a gente começa a ramificar e a gente perceber que o movimento espírita progressista, em seus vários coletivos, Ágora Espírita, Coletivo Girassol, Abre Paz, Espírita da Esquerda, Espíritas Progressistas de São Paulo, do Espírito Santo, o pessoal de Minas Gerais também, tem uma peculiaridade. Não é? A peculiaridade nós começamos como nós estamos na margem, ou à margem, né? A gente acaba sendo marginal desse movimento que a gente estava falando antes, nós começamos a trazer pessoas que também estavam à margem, que não estavam se sentindo contempladas, né, dentro dos centros espíritas, que estavam afastadas dos centros espíritas, que não estavam participando dos centros espíritas e que se sentiram tolhidas por uma parte muito significativa dos dirigentes, das pessoas responsáveis por este movimento, fazerem parte ou defenderem o que está estabelecido aí como governo. E aí a gente foi aglutinando, e aquilo que Roberto Efraim falou, e eu tenho falado bastante nisso, é que esse movimento ele precisa ser acolhedor, ele precisa acolher, ele precisa abraçar. E se ele se predispõe a fazer algo diferente, ele não pode ou não deve inserir-se nos mesmos equívocos que o movimento espírita de hoje, o instituído, acaba cometendo. Sob pena da gente fazer a mesma coisa, só que sob espectros políticos diferentes, né? Um porque faz parte da direita e o outro porque faz parte da esquerda, mas sem esse envolvimento de pessoas. O que tu tem visto desse movimento? O que é que tu acha? E se tu tem alguma percepção de futuro
não é? O que é que tu percebe desse movimento instituído como movimento progressista? E antigamente tinham tão poucas vozes, né, para falar, e hoje a gente vê várias vozes se levantando nesse sentido. Então eu vejo que as pessoas que nos procuram, pessoas às vezes ligam para mim, conversei com gente de Paulo Afonso, depois que a gente está fazendo live, gente de Santarém, gente de Belém, gente de vários lugares do Brasil, passando as mesmas coisas. Vem para cá fundar um ágora aqui, as pessoas dizem, vem para aqui onde eu estou, vem fundar um ágora, porque aqui a gente não tem espaço e tal. Qual é a perspectiva que tu tem disso? Qual é a visão que tu tem disso? Qual é a visão de futuro que tu tem disso? Eu acredito que um dos desafios que, entre muitos, não é, um dos que vem bem rapidamente à tona é o desafio de não repetir o desejo de federalizar. Se nós estamos hoje percebendo a importância de fomentar o livre pensamento e de algum modo, de um modo educado, de um modo muito gentil, quebrar a ideia, né, que é uma ideia tabu, é uma ideia de poder, de legitimidade ao movimento federativo como aquele que diz quem é ou quem não é espírita, se nós temos o amor pela liberdade de pensamento como um pilar real, um pilar forte que se descobre e que se mostra agora no meio espírita brasileiro, o cuidado de não institucionalizar, de não querer dominar com as verdades, né? Porque o movimento espírita se diz que é anti-dogmas, mas borbulha dogmas para tudo que é lado, e nós precisamos ter muito cuidado, não abrir mão do estudo, não abrir mão do trabalho coletivo, da caminhada de mãos dadas, observando, analisando, porque nós estamos trazendo conosco toda aquela carga de desafio próprio que cada entidade encarnada aqui na Terra traz, o campo o apego a postos hierárquicos, a questões de mando, ego, evidência, vaidade, todas estas coisas pequenas, elas se misturam com as grandes, e os exercícios de micropoder, eles são desafios pontuais de toda hora, nossos, são desafios desse momento nosso. Então, a lide com aqueles que pensam diferente de nós, para nós, traz uma responsabilidade talvez ainda maior do que para eles. Porque eles têm um parâmetro de mando, eles têm um parâmetro de condução que nós tentamos quebrar. Nós estamos dizendo aqui que nós não precisamos mandar em ninguém, coagir, ninguém é obrigado a concordar conosco. E, no outro lado, eu, por exemplo, no meu blog, no site Repórter Nordeste, eu recebo muita agressão, mas muita agressão vinda de pessoas que se dizem espírita e elas falam que eu não sou espírita. Do ponto de vista delas, elas não legitimam a minha adesão ao espiritismo. Por quê? Porque elas falam de um lugar institucional que tem um modelo, que tem uma cartilha, e uma cartilha de conduta. Então, para esse grupo progressista que se manifesta, que se revela e que se encontra no cenário nacional do nosso país aqui, de maneira assim muito agraciada, em um momento terrível, em que nós estamos fortalecendo uns com muito amparo, e aí nós temos o desafio de fazer diferente, de conseguir unificar na diversidade. Porque nós unificamos intenções, princípios, crenças. Nós unificamos este nosso amor pela autonomia do pensamento. Mas aí nós temos que trabalhar estes poréns,
estes detalhes, que eles entram aí nos meandros e vão começar a nos desafiar em breve tempo. Em breve tempo, Alexandre, nós podemos estar caindo em armadilhas aí, sabe? Quem é mais representativo do grupo progressista? É o Sejus? É o Ágora? Girassóis? Espíritas à esquerda? Quem que tem mais representatividade? Olha, são desafios que estão por vir, mas nós, se focarmos na maturidade, nós estaremos preparados para passar por estes desafios. Assim como chegou a hora de tirar de debaixo do tapete, sabe, todo aquele lixo emocional que a gente escondia quando ficava desagradado com a condução dos nossos movimentos, dos nossos centros, das nossas casas, mas nós nos calávamos para não estarmos sob a ação dos obsessores e não provocar a discórdia, como era um discurso usado para nos calar, para nos deixar quietos. Só que a eleição de Bolsonaro mexeu tão profundamente porque era tão incoerente, a incoerência era tão profunda que muitos de nós não conseguimos mais ficar calados. Nós conseguimos romper com o medo de recebermos o rótulo, de sermos aqueles que causam a dissensão. Eu, por exemplo, já recebi muitos textos grandes, pessoas tentando me fazer sentir culpada por colaborar com um tal de um racha no movimento espírita. Mas, como dizia o Chico, eu não sou obrigada a assinar recibo em branco, e se essa fala de Chico tem uma funcionalidade, é nessa hora, sabe? Quando o indivíduo joga com a culpa para manipular o teu sentimento, para atravessar a tua história. Não, esse recibo aí não é meu. Eu estou, neste momento, sendo verdadeira. Nunca fui tão verdadeira quando eu tive a coragem de dizer, meu irmão, este direcionamento aí, ele não é de Jesus. Você pode estar querendo tirar o PT, você pode estar querendo combater a corrupção, mas você está apoiando uma pessoa que se declara assassina. Você está apoiando uma pessoa que elogia tortura. Você está apoiando uma pessoa que utiliza práticas de zoofilia, de maneira com piada. Você perdeu a noção do que dizem os espíritos em todas as obras básicas. Quando diz assim, a seriedade, o vocabulário, a expressão, a atitude, tudo isso precisa ser olhado, ser filtrado. Então, quando nós tivemos a coragem de olhar nos olhos dos nossos medos e rompemos com eles, nós demos um passo. Esse passo nos trouxe até onde nós estamos agora. Nós estamos formando uma nova conjuntura de espíritas no Brasil. E nós somos coletivos, somos grupos que atuam em lugares separados do país. Eu, por exemplo, moro em Alagoas, mas eu estou ligada a vários grupos que estão em vários estados. Você também. E os desafios virão, mas a nossa esperança é que nós estejamos maduros para lidar com eles e, acima de tudo, que possamos sobreviver à pandemia para tocar adiante este projeto, porque nós sabemos que muitos estão morrendo, irão morrer, e que nós também somos pessoas que morrem. Então, a torcida, a luta, o cuidado para não entrarmos nas estatísticas da morte, para continuarmos vivos, vivas, e com estas viva em nós. Porque estes desafios, quando chegarem, haverão de nos encontrar preparados. Outra coisa que me chama bem a atenção, primeiro, tu sabe do meu carinho por ti, né? A gente tem conversado e, de vez em quando, mesmo longe, a gente acaba confidenciando as dores que essa escolha nos dá. E que às vezes eu não deixo nem passar para o coletivo porque não contamina. Você recebe, segura no cantinho, tem às vezes um ou outro que você divide, porque não soma. Não soma. Mas tem outra coisa que eu queria falar disso, que é o seguinte, hoje a gente percebe que dentro desse cenário novo, esse cenário progressista que se desenha, que é tudo novo,
Eu costumo dizer que a gente está aprendendo, a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento, então a gente vai errar muito, né? Eu acredito. Né? Então a gente precisa pensar muito antes de instituir um trabalho, antes de... Não é porque tudo que a gente está fazendo, é uma parte muito grande dela, nunca foi feito no sentido teórico que está sendo oferecido do Espiritismo. Não é porque o Espiritismo é oferecido como religião, ou ele está sendo oferecido ou numa tentativa de se oferecer como filosofia e como ciência, com essa proposta moral, que é o que Kardec nos diz lá no que é Espiritismo. Como eu penso assim, como estudante das questões sociais e de gênero, e por entender como é que a gente pode fazer, veja, hoje, eu acredito que o isolamento social ele está nos propiciando uma coisa que a gente não tinha, que é esse encurtar de distâncias. Né? Quarta-feira eu fiz uma live com o Lindenberg aqui de Fortaleza, aqui, né? Que parece Fortaleza aqui. De Fortaleza com o Joyce, que estava em Goiás. Quer dizer, hoje a gente não precisa mais querer fazer um congresso e cobrar R$ 200 por ele. A gente pode fazer sem cobrar nada e discutir como a gente está discutindo agora. Mas eu percebo, e eu não sei se você percebe, que ainda nos falta referencial teórico, construído, embasado em Kardec, para que a gente discuta as questões sociais sem os extremos. O que é que falta? O que é que a gente precisa fazer? Como a gente pode se imbuir sem essa coisa egóica do querer eu aparecer mais do que tu, ou tu querer aparecer mais do que eu, mas que no final seja construir material, né? Construir material que nos dê possibilidade de estudo, de pesquisa, construir referencial teórico e dê base a essa discussão. Então, tu sabe que eu sou escritora independente, né? E vivo uma luta intensa e bastante compensatória neste campo aí. E eu creio, Alexandre, que, acima de tudo, nós precisamos manter a coerência. Não cairmos na armadilha de termos muita pressa para a produção desse material com vistas a fundamentar o nosso próprio nome como referencial teórico. Eu creio que nós podemos fortalecer os referenciais teóricos que já existem e que já atuam progressivamente e aproveitar também o nosso envolvimento para registrarmos as nossas aquisições, estas revelações que também nos estão sendo trazidas nesse instante. Registrar o agora é uma coisa importantíssima. É muito importante que existam mãos céleres no registro desta hora, para que muitos detalhes sejam guardados. Nós sabemos que não conseguiremos pegar tudo, mas se eu escrevo algo, você escreve outra parte, Lindbergh escreve outra, Rodrigo escreve outra, e nós vamos escrevendo essa história. Em breve tempo, nós temos uma proliferação de referenciais teóricos novinhos em folha, saindo do forno, embasados naqueles que historicamente já estão nesta seara, como a Dora Encontre, o Sérgio Aleixo, a Carla, e muitas outras pessoas boas que escrevem nessa área. Então, eu vejo isso aí de maneira muito tranquila, como algo que surge quase que naturalmente no bojo desse processo. Então, nós já gostamos de escrever. A seriedade na vivência do processo e a responsabilidade como registradores deste momento histórico nos torna quase que automaticamente pessoas que em breve estaremos referenciando estas teorias. E isto de maneira cuidadosa, porque a vaidade, ela ronda sempre, mas pessoas como nós enfrentam muitas dificuldades para publicar, para fazer um livro nascer, ganhar corpo. Nós não temos as bênçãos das editoras. Nós não temos as bênçãos do público que segue quase que como uma manada para comprar e botar na estante, mas consumir e fazer aquilo ali
movimentar economicamente. Nós lutamos de maneira ferrenha para nos mantermos nesta condição de escritores, palestrantes, fiéis a uma regra, a uma tábua mesmo assim de princípios bastante rígida, e por isso nós não vamos receber as bênçãos do Deus mercado, mas nós já sabemos que não servimos a dois senhores. Nós temos a nossa própria ética e nós acreditamos que o amadurecimento também intelectual, também ético, também identitário dos nossos pares pode servir como incentivo para esta disposição de registro deste momento histórico marcante, rico, e que talvez daqui a 10 anos possa ser olhado e compreendido na grandeza que ele encerra. Eu vou partir para o encerramento, que a gente já tomou muito do teu tempo, mas assim, eu costumo dizer ao pessoal do Ágora a seguinte frase, eu digo, olha, nós somos espíritas que discutem políticas e não políticos que discutem espiritismo. Tenho essa perspectiva, essa percepção, porque eu tenho medo, um dos medos que eu tinha, você falou nele, que é dessa luta de poder, hoje eu falei isso ontem, aliás, acho que uma semana atrás, e hoje a gente falou com uma pessoa amiga, que é de um coletivo, e tem uma certa expressão dentro dele, a gente estava dialogando o seguinte, o que é que a gente pode fazer para que não façamos a mesma coisa, só que de esquerda. Então, já tem uma preocupação interna em alguns grupos que eu percebo, e com algumas pessoas que eu vou conseguindo dialogar e construindo isso. E me preocupo dentro do Ágora, que é o grupo que a gente faz parte, que a gente comunga, para que nós não sejamos apenas um espaço de reprodução daquilo que incomoda, mas que a gente possa ter a condição de oferecer proposições. Porque falar do que está errado, a gente já consegue falar. A gente escreve, a gente fala, a gente verbaliza, a gente faz live, a gente se encontra, mas eu acredito, e eu tenho essa sensação muito em mim, que está na hora da gente propor, sabe? Propor, o que é que a gente pode propor para unir, para trazer para perto, e buscar, independente de quem seja, aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Sabe, eu disse isso numa live que eu fiz lá com o pessoal de Girassóis. Será que a gente vai ficar na frente dos centros espíritas, né, botar dois seguranças e dizer, você votou em quem? Não, eu votei lá em Bolsonaro. Não, aqui você não entra não. Vai lá procurar a ajuda dele, porque você não vai. É inconcebível a gente pensar isso. Então, às vezes, também é delicado falar, porque há um nível de revolta também. Há um nível de mágoa, há um nível de mácula, há um nível de dor, de tristeza, de torpor, por tudo isso que a gente viveu. E por tudo isso que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um caos, né? Enquanto a Covid se desenvolve, há uma luta dentro do próprio governo que a gente não consegue nem entender o que está acontecendo. É tão estranho, é tão louco, só parece que a gente está num mundo surreal. Eu costumo dizer, que às vezes, que parece que a gente está num seriado de The Walking Dead, só que já comeram o cérebro todo, não tem mais cérebro. Então, e aí a gente vive tudo isso, e não tem como a gente não embotar, não colocar para fora. E aí eu queria que você dissesse para a gente como é que a gente pode fazer isso sem perder a essência espírita. Eu admiro muito você, porque você não deixa de falar o que precisa ser falado, mas você o tempo inteiro você fala na ternura, no compromisso com afeto, no compromisso com amor. Eu tenho colocado isso como uma bandeira, eu tenho tentado entender isso como sendo a chama que vai me manter aceso com a proposta espírita. É aquilo que vai me manter, sabe, construir alternativas, como Lara está dizendo aqui, possibilidades, caminhos, que não necessariamente nos levem ao confronto, mas que nos dê a condição de propor algo diferente, de propor possibilidades, de propor condições de trabalho, de propor, sabe, que a gente saia do que está acontecendo. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Quando eu entrei na universidade para estudar ciências sociais,
eu conheci muitas pessoas que começaram a conflitar com as suas bases de religião, de fé, de crença. E na nossa formação acadêmica, o viés materialista na explicação dos fenômenos históricos, políticos, ele tem uma proporção grande. Porém, Alexandre, não é obrigado que para sermos pessoas de ciência, nós tenhamos que negar a fé, a religiosidade e as nossas referências de transcendência, de imanência. Não é. Isso foi trabalhado de uma maneira discursiva. E se nós formos situar o tempo histórico, cada vez que isso era oportuno, isso era trazido de novo, trazido mais uma vez. Por exemplo, eu lido muito bem, como pessoa estudiosa, com as obras de Nietzsche. Eu não repudio Nietzsche, porque os olhos de ler aquilo que ele escreveu são olhos de pesquisador, são olhos de estudo. Nós precisamos ir para contextos, nós precisamos entender que a fragmentação ela é contrária aos interesses de integralização. A felicidade ela vem da soma de tudo isso que nos forma. Então, para ser políticos, nós não precisamos deixar de ser afetuosos, nós não precisamos deixar de ser irmãos. Neste momento em que o nosso país vive o luto de quase 15 mil mortes geradas por uma única causa, nós, como espíritas, nós não deixamos de ser progressistas se abrirmos espaços para em nossas vidas para momentos de prece. Ontem, juntando com os amigos, irmãos do grupo Espiritismo com Kardec, nós fizemos um momento de vibração às 18 horas de ontem, atendendo a solicitação do Bergoglio, do Papa Francisco, que ontem fosse um dia de prece pela situação pandêmica que penaliza o globo. A prece é uma característica forte dos que creem. Não importa em que tipo de lugar o indivíduo se coloque como pessoa de fé, se ele consegue se conectar e abre o seu coração e roga o amparo que essa hora pede, ele entra numa corrente de vibração salutar. E quando nós permitimos estes mergulhos nas energias do amor, ele transborda a partir de nós e alcança uns aos outros. Outro dia eu estava em um momento de muita ansiedade, beirando a tristeza, quando a minha irmã virtual, Dani Trúculo, ela abriu no Facebook dela um momento de oração cantada. E ela, mais o companheiro, fizeram reflexões, cantaram. E isso me trouxe um acalento, me renovou a vontade de viver e de continuar. Então, o jeito de fazer diferente é fazer aquilo que nós acreditamos dentro das possibilidades que nós temos, sem ferir o outro e, principalmente, sem ferir o que nós somos. Então, todos esses grupos, todos nós, coletivos, nós vamos saber o que fazer sim. Se nós não sairmos, se nós não nos afastarmos das referências éticas que o Nazareno nos trouxe, e nós, enquanto cristãos declarados, resolvemos seguir com a nossa capacidade, às vezes mais, às vezes menos, os passos que ele nos deixou. Não precisamos ter pressas, porque vai chegar o momento. E este momento vai nos encontrar preparados se continuarmos firmes nesta rota que hoje é possível. Porque hoje nós estamos estudando
onde nós estamos lendo, nós estamos discutindo, nós estamos falando, nós estamos vibrando saúde enquanto o planeta está doente. Nós estamos vibrando esperança para este planeta que é habitado por nós, com as nossas próprias patologias, mas também com as energias e com as capacidades de movimentar energias de cura. Deus, em sua misericórdia infinita, quando nos confiou a possibilidade de estarmos encarnados no contexto onde agora nós estamos, vivendo os desafios que nos cercam, Ele nos deu a oportunidade de nos ajudarmos mutuamente. E se o recurso que nós temos agora é a tecnologia, que nos faz viver congressos online, momentos de encontro nas salas das nossas próprias casas, com companheiros que estão em outros estados, outros países, tudo isso eu percebo como Deus em nossas vidas. Porque na tecnologia está Deus, na ciência Deus está, na política eu vejo Deus, e eu vejo Deus em você, e eu vejo Deus em vocês. Que Deus em nós nos ajude a continuar vendo a sua luz em tudo que nos cerca, e nem a dor vai nos fazer esquecer que ninguém sai da vida, que a vida continua, mesmo depois da morte do corpo físico. Eu só tenho que te agradecer, mais nada. A gente de vez em quando se encontra nas redes sociais, conversa, fala dos anseios, das preocupações, às vezes até das tristezas, mas esse momento, eu costumo dizer, e é nisso que eu me pego também, e junto com essa fé que tu fala, é um momento da gente também registrar aprendizado, sabe, da gente lutar por mostrar e colocar em prática um pouquinho daquilo que a gente absorveu. E quando a gente está um pouco mais triste, um pouco mais melancólico, encontra um pouco mais de dificuldade, a gente se ancora em nós mesmos. Porque às vezes é tu, às vezes sou eu, às vezes é tu, e um vai fazendo escola para o outro para que a gente siga, porque ninguém vai estar na mesma condição. O importante é que a gente não pare, sabe? Que a gente continue lutando, que a gente continue de pé, que a gente continue de mãos dadas, que a gente continue percebendo que é importante sim acreditar no amor, que é imperativo, que é imperioso, que a gente, mais do que nunca, a gente acredite nisso. Porque se não nos alimentarmos dele, vamos nos alimentar de outras coisas que não nos fazem bem. Então, essa live, eu acho que fica o registro de que a gente pode, sim, discutir política sem ser inimigo. A gente pode, sim, discordar da ideia sem discordar da pessoa. E que é importante que nós, que nos dizemos de esquerda, que defendemos a democracia, estejamos sempre abertos para essa discussão. Sabe? Sem o interesse do convencimento ou do convertimento. Porque às vezes a gente quer conversar para converter o outro, e a ideia não é de convertimento, a gente não precisa converter ninguém. O espiritismo nem é uma ciência de convertimento, né? Nem é uma doutrina de convertimento, nem de convencimento. Né? Ela também não é uma doutrina de opressão, mas de apresentação. Então a gente apresenta as ideias e as pessoas que se adequarem a ela vão nos seguir. Aquelas que não, né, vão esperar seu tempo. E sem essa coisa, né, muitas vezes que a gente diz que não é arrogante, mas um dia a gente diz assim, um dia você chega lá, né? Um dia você vai entender. Parece que a gente já chegou e parece que a gente já entendeu. Então eu vou pedir para tu fazer tuas considerações finais com um coração bem pequenininho, tristeza, porque passou muito rápido, e dizer que para mim e para todo mundo que está te ouvindo foi muito bom, e é muito bom poder contar com a mente tão lúcida e poder dizer que nós estamos ombreados, estamos juntos, estamos do mesmo lado, com as mesmas lutas e com os mesmos pensamentos. Eu só tenho que te agradecer do fundo da minha alma. O Agro Espírita te agradece muito. Eu quero agradecer o pessoal do Jaboatão, tá aí, do Gamaliel, o pessoal do Agro, o pessoal do Girassóis, o pessoal de Rio de Janeiro, tem gente aí do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de um monte de lugar. Todos vocês sim estão acolhidos. Emília,
se falou sobre a gente não ver as pessoas falarem de meio ambiente. O Ágora tem um eixo, que é um eixo que está precisando de ajuda para poder ser tocado, que é o eixo de espiritismo, meio ambiente e sustentabilidade. Né? Chegue mais e venha colaborar com a gente. E é contigo agora as tuas considerações finais. Eu só tenho a dizer que este momento não tire a nossa poesia. Continuemos em luta, mas em prece, uns pelos outros. Que assim seja. Eu vou anunciar agora a próxima live, que será domingo. Domingo a gente tem um mini curso, estaremos eu, Lindenberg, no Facebook do Ágora e não no Instagram, no Facebook do Ágora, a partir das 16 horas, com a professora Yara, que é de lá de Fortaleza. Nós estaremos falando sobre o nome do minicurso é Espiritismo, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Nós vamos falar amanhã sobre Espiritismo e Gênero. E na próxima segunda-feira, nós teremos Rosilene Santos, que é do Ágora Espírita, Aldo Alves, que também é do Ágora Espírita. Dia 18, a partir das 20 horas, eles estarão falando sobre as várias facetas do racismo. Então, estão todas e todos convidados a se manterem conectados conosco. Nosso mais profundo agradecimento a Luiz Fernanda, a todo mundo que participou, Sandra Moraes, minha esposa que está aí, um cheiro bem grande. Meu amigo Alessandro, que acabou de entrar, infelizmente a gente já está partindo, Aldo Alves, Auristela Castelo Branco e todo mundo. Beijo para ti, no coração, minha amiga Ana Cláudia Laurindo, Lindenberg, um abraço e todo mundo. Tchau, até a próxima. Tchau.